Um tempo bonito, bonito mesmo, né? Um tempo que a gente lembra sempre na vida toda assim com aquele gostinho bom, né? Gosto de infância, né, pai? Gostinho de infância, exato, gostinho de infância, né? Boas lembranças. Mas então nós estamos começando amanhã, né? Hoje à noite já começamos a celebrar o nosso advento. Advento é uma palavra que significa chegada. Então, a gente tem 4 semanas. As 2 primeiras semanas falam da chegada de Jesus no final dos tempos. Um dia vai chegar, a humanidade vai se encontrar com Deus e aí Jesus vai ser realmente o grande vencedor. Então, a segunda vinda, são as 2 primeiras semanas. As outras 2 semanas não lembram o Natal. Então, chama nossa atenção. Natal é uma festa de aniversário, Jesus não vai nascer de novo, claro, né? Mas é uma festa de aniversário. Então, seria horrível se a gente não celebrasse o aniversariante. Eu gosto de contar uma história, quando eu era criança ainda, nós morávamos em uma cidade pequena chamada Itatinga. Meus pais tinham muita amizade com todo mundo, minha mãe era professora, me batizaram algumas crianças, inclusive foram padrinhos, madrinha, padrinho e madrinha, né? E depois nós mudamos para outra cidade maior, que é Botucatu. E um dia nasceu uma criança lá, uma família amiga em Itatinga, e eles foram levar em Botucatu para mostrar para minha mãe, para meu pai, né? Aí chegaram lá, aquela alegria toda, você imagina, né? Uma criança nova. E puseram, a criança estava cansada, puseram na cama lá, e um almoço melhorado, com um pouco de vinho também, né? No fim, se despediram, foram embora, daqui a pouco voltaram, tinha que esquecer da criança. Você buscar a criança, né? Isso acontece às vezes no Natal, né? A gente faz tanta festa, não sei o quê, mas e o aniversariante? Fica de lado? Vamos lembrar dele, né? Então, o Advento nos prepara justamente para viver bem o Natal, e o Natal dizer alguma coisa para nós, principalmente essa certeza de que Deus está conosco, o Emmanuel, né? E primeira semana, nesse primeiro domingo do Advento, nós temos aí as leituras que nos lembram justamente essa segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar. Então nós temos as leituras, a primeira é tirada do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 16, 14 a 16. É interessante, porque momento de desgraça. O Jeremias, ele dizia para o rei, dizia para o pessoal que eram os políticos, os líderes, olha, vocês não enfrentem o exército da Babilônia. Deus está dizendo para vocês fazerem um pacto, vão lá, conversa, né? Fica tudo bem. E o rei até que estava partindo para isso, mas os generais não deixaram. Eles achavam que iam vencer o exército da Babilônia. E o Jeremias foi preso, acusado de traidor. Estava a serviço da Babilônia, coitado de Jeremias. Apanhava de todo lado, né? Então estava na prisão. E aí ele começa a falar da esperança. É interessante, um homem que profetizou desgraças agora está falando de esperança, porque o povo estava precisando de esperança, não é? Então esse trecho é bonito quando a gente percebe a situação em que ele retrata. Veja só, eis que virão dias, não são aqueles que estão vivendo, virão dias, né? Diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Quer dizer, para o povo, aquele povo que ia ser massacrado, estava sendo realmente massacrado pelos babilônios. Então chegarão dias em que Deus vai olhar por aquele povo todo e tirar, veja só o que? Farei brotar de Davi, que era o fundador de uma dinastia de vários reis, né? Inclusive o rei daquela época. Farei brotar de Davi a semente da justiça. O que é? Vai aparecer um descendente de Davi, portanto, um sucessor de Davi, que fará valer a lei e a justiça na terra. Então, virá um rei que vai realmente pôr as coisas no devido lugar.
vai resolver essa situação que nós estamos vivendo. E aí depois ele continua. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Quer dizer, então aquele povo tem que olhar para frente. Este é o nome que servirá para designar Jerusalém. O Senhor é nossa justiça. Quer dizer, então, a cidade de Jerusalém seria, vamos dizer, a presença da justiça que Deus ia realizar através desse descendente do rei Davi. Agora vocês vejam, a gente pega a história, depois que eles foram derrotados pela Babilônia, eles não tiveram mais rei, não tiveram nenhum descendente do rei Davi. Então parece que aquelas promessas que Deus fez, que aparecem em vários trechos da Bíblia, Salmos, aí Deus mentiu, Deus se enganou, mas Deus não pode se enganar, Deus não pode enganar os outros também, Deus é verdade, não pode mentir. E aí, quem seria esse descendente do rei Davi? É justamente Jesus. Então Jesus vem trazer o que? A justiça e o direito. Agora, o que acontece? Jesus nasceu lá em Belém? Nasceu. Viveu entre nós? Viveu. 33 anos. Depois morreu, foi crucificado, como a gente sabe, morreu na cruz, foi sepultado, apareceu aos seus discípulos, depois ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, né? E está na glória de Deus Pai. E aí? Nós estamos nesse mundo, eu pergunto para vocês, mas essa promessa aconteceu ou não aconteceu? A gente está vivendo num mundo que tem guerras, injustiças, doenças, problemas. Você mesmo em volta de você vê quanta coisa ruim que está acontecendo. E daí? Aí é que são os caminhos de Deus. O reino de Deus já está no meio de nós. Quando nós fazemos acontecer a justiça, a verdade, a paz, o amor, está acontecendo o reino de Deus. Está aqui. Agora, nós somos livres para aceitar ou não aceitar o reino de Deus. Tem muita gente que não aceita. Tem alguns que aceitam. Aqueles que aceitam têm que procurar fazer acontecerem os valores do reino de Deus. A verdade, a justiça, a paz, o amor, todas essas coisas bonitas, não é? Agora, e daí? Daí vai acontecer o seguinte, a humanidade vai chegar um dia em que vai desaparecer. Se você pega até os dados de ciência, hoje nós somos cerca de 8 bilhões na Terra. Veja, estamos acabando já com os recursos da Terra. Se continuar nesse ritmo, nós seremos logo 10 bilhões. Depois vamos ser 15 bilhões e a Terra então não vai aguentar, né? Não haverá possibilidade de sustentar todo esse pessoal. Depois, veja aí, uma nação contra a outra, fazendo armas que podem destruir o mundo num instante, né? Agora a China fez o lançamento de um míssil hipersônico, né? Mais veloz que o som. Pode destruir, assim, a gente nem percebe, já está em cima da cabeça da gente, né? Para que tudo isso? Né? É a humanidade que vai construindo a própria destruição. Um dia vai acontecer, não sei quando, tomara que demore pelo menos uns 20 anos, porque assim eu já estarei na eternidade. Mas vai demorar ainda, eu tenho certeza que os anos, se passaram muitos anos ainda. Mas, quando a humanidade se destruir, aí virá então o reino de Deus, que vai ser vitorioso. É o reino de Jesus, que nós vimos até no domingo passado, na festa de Cristo Rei. Bom, então aí o Jeremias falando para o pessoal, minha gente, está ruim, mas não perca a esperança não, que vai acontecer alguma coisa de muito bom. Nós também, está ruim, mas nós vamos ter uma solução para tudo isso. Jesus vai instalar o seu reino. A segunda leitura da primeira carta que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses. São Paulo escreveu 2 cartas para essa comunidade. Uma comunidade muito bonita. Ele e Silvano que fundaram essa comunidade. Mas o que aconteceu? Fundaram a comunidade cresceu, mas havia perseguição da parte dos judeus daquela época, da região lá.
E Paulo teve de fugir de repente de lá. Fizeram Paulo sair às pressas. E Paulo chega em Corinto e fica muito preocupado com aquela comunidade. Muito preocupado. E até manda Timóteo para ver como é que estava a comunidade. E Timóteo dá uma ajeitada na comunidade. Timóteo volta contando maravilhas. A comunidade, olha, tinha crescido, estava bem, a comunidade muito boa. E Paulo fica contente com isso. Então nós temos esse trecho, é o capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 2. Olha, o que nós temos aqui? O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Então, o que Paulo pede para a comunidade? Vocês se amem, vocês se queiram bem, vocês realmente se ajudem, né? Veja que bonito esse... É o principal realmente numa comunidade, todo mundo se querer bem, né? A gente pode ser diferente, pensar diferente, tudo, mas a gente se quer bem, a gente quer o bem um do outro. Depois ele diz... que assim ele, conforme os vossos corações, numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos, que assim ele confirme os vossos corações. Quer dizer, vocês estão vivendo bem. Paulo diz, olha, Timóteo voltou e deu notícias muito boas de vocês. Então, olha, continuem desse jeito, continuem assim. Porque vocês vivendo assim, quando Jesus voltar, vocês vão estar de pé, sem defeito algum aos olhos de Deus. Vai ser um grande dia, né? Depois ele vai dizer, enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos, exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. E já está vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. A gente não achar que está tudo bem, não, temos de melhorar. Sempre dá para melhorar cada vez mais. Veja que interessante essa carta de Paulo, né? E depois ele vai dizer o seguinte, conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Então, é bonito isto. Quer dizer, ele coloca a necessidade da comunidade crescer e crescer naquele caminho que está vivendo já. A amizade entre eles, o amor entre eles. E ele vai dizer, esse é o critério para quando Jesus vier, vocês estarem dizendo para Jesus, estamos aqui, Senhor, estamos aqui, né? E é curioso, viu, Fábio, uma coisa que a gente vê na Bíblia também, quando fala do dia do Senhor, São Paulo muitas vezes fala assim que quando Jesus vier, nós, graças a esperamos, né, que estaremos no meio dos justos, né, nós vamos fazer uma procissão em conta de Jesus. Mas eu acho que não é de fila de 2 a 2, não. Vamos fazer uma procissão em conta de Jesus para receber, né? É interessante essa comparação que ele faz, né? Jesus vindo de lá, nós aqui, ó, vamos lá. Bonito. Eu quero estar aí, Dom Luizinho. Tá, vamos lá, tá na vamos procissão. Trabalhar, né? Para isso. Vai ser bonito mesmo. Mas é interessante, tem umas coisas na Bíblia que às vezes escapam da gente, assim, de a gente perceber, mas são muito interessantes mesmo. E depois nós temos o trecho do Evangelho. O Evangelho é de São Lucas, é o capítulo 21, dos versículos 25 a 28, 34 a 36. Novamente, é falando da vinda de Jesus, segunda vinda de Jesus. E nós estamos meditando nessas 2 primeiras semanas. Então, Jesus fala dos sinais, né? Quais os sinais da vinda, do final dos tempos, quando Jesus vai voltar. Então ele fala sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações ficarão angustiadas com o barulho do mar, das ondas, não é? Depois os homens vão desmaiar de medo, sem pensar o que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas, né? E aí, mas aí é interessante. Aí, nessa barulheira toda, né, essa confusão toda, diz aqui, então eles verão o Filho do Homem. Essa expressão é de Daniel, do profeta Daniel. O Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória.
Então Jesus vai vir, ele tem o poder e a glória, porque Jesus é Deus, né? E ele é o critério. É interessante. E esse vai ver então o julgamento. É interessante também uma coisa, não sei se você, é claro que vocês sempre lêem a Bíblia, conhecem, né? Quando Jesus disse que o juízo já está presente. A palavra de Deus, ela é o critério do julgamento, né? A presença de Jesus é o critério do julgamento. Então, a gente sabe se está do lado de Deus ou não está do lado de Deus, nos confrontando com a palavra de Deus. Então, o julgamento já está acontecendo. Agora, no final dos tempos, será realmente aquela vitória do reino de Deus. E aí, então, diante de tudo isso, a gente vai ficar aí tremendo, que numa vara verde. Não. Ele diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos. Vocês estão aí deprimidos, achando que o mal está vencendo, que o diabo está mandando no mundo. Não, levanta a cabeça, meu irmão, levanta a cabeça, minha irmã, porque a vossa libertação está próxima. Veja que frase bonita esta. Levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Quer dizer, a gente então olha esse final dos tempos não como uma coisa terrível, como muita gente pensa e fica pensando. Não. Levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E aí, então, vem a conclusão. Então, ele vai ficar pensando toda hora, aconteceu um terremoto lá na Ilha Canária. Tem um vulcão lá. Rapaz, esse vulcão está fazendo estrago lá, né? E sai aquelas bolas de fogo. É o sinal do fim do mundo? Não. Já aconteceu no século XIX, uma ilha lá na Indonésia, chamada Krakatoa, explodiu numa noite, a ilha não existe, desapareceu. Estourou um vulcão lá, acabou com a ilha. Aquele pessoal dizia, acho que é o fim do mundo. Não foi, né? Então a gente não se impressionar com as notícias. O que a gente deve fazer, tomar cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Né? Quer dizer, a gente, que nem o tempo de Noé. Noé lá fazendo a arca, e o pessoal acha que achando uma graça danada, fazer um navio no meio de um deserto, meu Deus do céu. O cara está doido. A Noé dizia, não, olha, vai vir um dilúvio aí, aqui vai encher de água. O pessoal achava graça e vivia a vida, né? Se tivesse ouvido, tinham sido salvos também, mas não ouviram. Assim também, né? Não vamos cair na mesma, a gente tem de viver bem, vamos viver a nossa vida. Viver bem a vida, isso que é importante. Com a família, com o trabalho, com a igreja, afinal de contas, viver a nossa vida e viver diante de Deus. A gente não se perder, achar que essas coisas que estão aí são tudo. Não, isso é para viver bem, mas lembrar de Deus, né? E depois, mais para frente, vai dizer assim, Jesus vai dizer, ficai atentos. Quer dizer, ficar atento, o que é ficar atento? A gente viver bem, né? Eu me lembro do São Luís de Gonzaga, você gosta muito de vida de santo, né? O Fábio gosta de santo, é bonito mesmo, vale a pena. São Luís de Gonzaga, um dia estava com seminaristas lá no pátio, estavam jogando uma bola, né? Não era futebol, porque naquele tempo não havia futebol, né? Mas brincando, fazendo um esporte. E o padre perguntou para os seminaristas lá, olha, se você soubesse que se ia morrer daqui 5 minutos, o que você faria? Então, um falou assim, olha, eu corria logo na capela para ficar rezando. Outros, eu procuraria um padre para me confessar. E assim foram falando. E eu ia rezar, não sei o quê. E você, Luiz Gonzaga? Eu continuarei a brincar. Isso que é realmente, quer dizer, tranquilo,
diante de Deus, é ficar atentos, que é viver bem a nossa vida, isso que é importante, não ficar pensando se vai acontecer, se não vai acontecer, né? E orai a todo momento. O que é esse orai a todo momento? Então agora a gente vai passar o dia inteiro rezando? Não, não é isso. Por isso que existe o oferecimento do dia, que é uma coisa bonita, a gente oferece o dia como oração para Deus. Então a gente faz as coisas, às vezes nem lembrando de Deus, mas está da presença de Deus, né? A coisa mais bonita, Santo Inácio de Loyola, ele dizia assim, descobrir Deus, ou melhor, encontrar Deus nas pessoas e em tudo. Então a gente vive a vida da gente normalmente, mas a gente está vivendo na presença de Deus, não é? E naturalmente procurando tratar as pessoas como a gente gosta de Deus, tratar bem, porque Deus está presente nessas pessoas, não é? E então, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Ficar de pé, é interessante essa expressão, né? Ficar de pé, não ficar lá tremendo, caindo de medo, não. A gente está com Jesus, a gente gosta dele, a gente não o vê, mas está aí, né? Em todos os momentos da nossa vida, na missa, na Eucaristia, na palavra, nos outros, nas pessoas, quando a gente se reúne, está presente, a gente não vê, mas está. Então, quando a gente vive assim na presença de Deus, a gente fica de pé, porque está de pé agora, vai cair depois? Não, vai ser um momento muito bonito. Então, eu acho que a grande lição que nós temos realmente desse domingo, não é de ficar imaginando como é que vai ser o fim do mundo, que nem esses filmes aí, que às vezes aparecem de apocalipse, esse negócio. Não, a gente viver com tranquilidade. Um dia vai acontecer? Vai. Quando? Deus é que sabe, né? Jesus fala, meu, só o Pai é que sabe, né? Então, quando acontecer, aconteceu, mas agora viver bem a vida, viver com tranquilidade. Aqui nós estávamos conversando, né, essa carta aos Romanos, esse trecho, que eu achei tão bonito, né, foi lido hoje na missa de Nossa Senhora das Graças, e que dizendo para nós, né, a gente descobrir a alegria nas pequenas coisas, viver isso. A presença de Deus é tão bom, né? O Salmo é o Salmo 25, 24 na Bíblia grega, né? É bonito também. Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos. É isso que é importante, que Deus nos elimine para nós sabermos os caminhos que nós devemos seguir. E fazei-me conhecer a vossa estrada. Quer dizer, essa estrada, o modo de viver. Como é que eu tenho de viver? Meu Deus, me ilumine para viver bem. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Veja, o Deus da minha salvação, conversando com Deus. Meu Deus, tu és o Deus da minha salvação. Então eu preciso viver esse caminho que é Jesus, né? Caminho, a verdade e a vida. Então, que eu aprenda isso, né? A viver com alegria, com felicidade, esse caminho. O Senhor é piedade e retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores. Lembra da ovelha perdida? Deus não é aquele que, como alguns salmos falam, que ele castiga o mal. Não, Deus vai atrás. Até, às vezes eu fico até meio confuso. Falei, puxa vida, parece que Deus gosta mais dos pecadores do que o justo, né? Deixa as 99 ovelhas, né? Vai atrás da ovelha perdida, né? Mas nosso Deus é assim, né? Nosso Deus quer que os pecadores voltem ao caminho que é Ele, porque é o caminho, é o único. Ele dirige os humildes na justiça e os pobres ele ensina o seu caminho. Novamente, veja como se repete nesse salmo, o seu caminho, a sua estrada, né? Vaidade, não é vaidade não, verdade, não é vaidade, verdade. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Veja que coisa interessante. Verdade, o que é verdade? Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Quem somos nós, afinal de contas? Quem é Deus? Né? Quem é Jesus? É a verdade. A gente saber quem a gente é realmente, não aquilo
aquelas máscaras que a gente coloca, né? Antigamente no teatro grego, os personagens não apareciam assim como aparecem em novela, né? Eles tinham uma máscara. Então, quando aparecia, o cara botava a máscara na cara e falava o papel dele, né? Nós muitas vezes temos máscaras, não somos nós. Nós ficamos aí esperando aplausos, etc. Então, vestimos uma figura que não é nossa. Verdade. Qual é a verdade? O amor, que é o principal. Nós lemos na carta de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. Veja só que bonito agora. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Deus, o Senhor se torna íntimo, está dentro de nós. Quando Jesus diz, o Pai e eu viremos e moraremos, habitaremos. Ele está dentro de nós, nos torna íntimos. É um salmo muito bonito esse, o 24, 25, né? É justamente essa confiança em Deus. E essa confiança é realmente que nos faz enxergar. Estamos no mundo, não é um mundo bom, tem muita coisa errada, tem muita coisa boa. Esse mundo é isso, mas Deus é maior, Deus vai vencer tudo isso. Jesus vai voltar para acontecer tudo isso. Então, o importante é viver o caminho de Deus, o caminho do Senhor, né? Isso mesmo, Dom Luizinho. Eu fiquei pensando aí, Dom Luizinho, essa questão de Deus deixar, né? Deixar aí as 99 e ir atrás daquela uma perdida. Mas esse é o amor de pai e de mãe mesmo. É verdade. Quando a gente tem os filhos tudo quietinho dentro de casa, que tá indo bem, a gente tá na paz. Se tem um que dá uma escorregada, a gente já alvoroça. Não, sim. fica quieto vocês aqui que eu vou buscar aquele, né? É o amor. Exato. É o amor. Quando vocês têm um filho doente, por exemplo, Pelo amor de Deus. todo o carinho se concentra praticamente no filho doente. É bem né? isso. Até em crianças é curioso, vocês que são mães às vezes contam. Eu me lembro de uma senhora, ela tinha uma criança pequena e outro pouquinho maior. E o pequenininho ficou doente. Então eles começaram a dar muita atenção, etc. O outro se fez de doente também para chamar atenção. Para chamar atenção. É isso. Mas é natural. Sim. Esse amor de Deus, justamente, é um amor. Porque Deus é pai, mas é mãe também, né? Vê o Isaías que falava do amor de Deus com o amor de mãe, né? É. Então, é realmente o amor de Deus por nós é imenso. E ele vai atrás, ele quer que nós sejamos... Não porque ele precisa, não precisa de nós. É o amor que mas tem, nossa, ele é o amor verdadeiro, quer É. dizer... que sabe que a pessoa só será feliz se estiver com ele. Então, Deus vai atrás, não é por interesse de ser aplaudido, não. Eu gosto de ler, às vezes a gente, no catecismo dizia, por que nós fomos criados? Para louvar, adorar, bendizer a Deus sobre todas as coisas. Mas se Deus não fez a gente para ser aquele coro que fica aplaudindo. Isso é totalmente contra Deus, que é amor, né? Deus não procura interesse dele no nosso relacionamento. Deus nos fez para ser felizes. E nós seremos felizes se estivermos com Ele, reconhecemos como nosso Senhor. Muda um pouco essa ideia, né? Imagina Deus precisando de puxa-saco lá. Tem cabimento, né? Essa ideia de Deus. Né? É bem isso. Deus, Ele quer que a gente seja feliz. Vamos ser felizes com Ele. Isso mesmo. Olha, Dom Luizinho, eu passei por uma experiência dessa. Quando o Eduardo tinha 3 aninhos, ele teve uma apendicite, não descobria. Quando foram descobrir, estava muito avançado, foi muito sério. Ele ficou 12 dias internado. E eu tinha a Jamile com 5 meses. Eu fui embora para Maringá com o Eduardo, eu esqueci a Jamile, assim, esqueci no bom, assim, lembrava, mas eu não ficava sofrendo. Nossa, eles foram lá levar ela para mim ver, eu peguei no colo, mas o meu desespero estava lá, com no o filho Eduardo. Estava doente, mas é assim. É mesmo. desse jeito, porque a gente quer salvar aquele que está com, né? Sim, que não está bem. Né? Que não está bem. É que a gente entende muita parábola, justamente com esse exemplo que você deu, exemplo de vida. Dom Luizinho, o senhor falou alguma coisa a respeito de Isaías, eu vou perguntar para o senhor agora,
É em Isaías que está aquela passagem que diz assim, ainda que a mãe esqueça do filho, né? Eu não me esqueceria de ti jamais, né? Exato, Então, 43, a gente olha para Deus de uma forma como ele como um amor de mãe, porque eu acredito que humanamente falando, a gente não consegue reconhecer um amor tão grande como o amor de mãe no mundo. Mas amor. aí eu acho legal isso que o senhor falou, porque quando Deus vai colocar pra gente uma comparação, ele coloca o mais alto e ainda sobe um pouquinho, né? Eu falo, qual que é o mais alto? É a mãe que não esquece de jeito nenhum filho, mas peraí, o meu amor é maior ainda do que esse, porque mesmo que a mãe esquecer, eu nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer. Essa é a colocação de Isaías. É muito interessante. 43, essa observação sua. É muito interessante mesmo. Né? É gostoso. É gostoso sentir isso, né? E tem até um canto, uma música que é muito linda. Eu sempre amei essa música, pelo amor de Deus. E dá uma força, ânimo, né? É bem isso. É uma força de amparo, eu tava vendo, né? Aí, olha, o Dom Luizinho deixou um recado, meu Deus, para qualquer um de nós entender que a dificuldade está aí, os tempos difíceis tá aí, mas Deus não esqueceu de nós e Deus vai libertar esse povo dessa situação. Exato. Mas precisa que nós fazemos a nossa parte. Exato. Né? Fazemos a nossa parte. E é tão pouco, né, Dom Luizinho? Porque Jesus já fez quase tudo. Já tá tudo gente. Pronto. É pouquinha coisa que a gente tem que fazer. É só a gente não praticar o mal, não querer o mal. Fazer o bem para os outros. Aquilo que São Paulo dizia, né? É só isso. Que a gente viu na carta Tessalonicenses, o amor fraterno, a gente querer bem os outros. Aquilo que você quer que faça para você, faça para os outros, né? Aquilo que você não quer que faça para você, não faça para os outros, né? É isso, esse é o caminho de Deus. Deus é amor. Isso. São João, eu acho espetacular aquele capítulo 4 da primeira carta de João. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Eu acho que nós estamos no centro, realmente, da nossa fé. Como viver a fé? Era justamente o amor verdadeiro, como o de Deus. Como você falou da mãe. A mãe ama o filho antes que o filho possa amar a mãe. Sim. A criança está no seio da mãe, ele não pode amar a mãe ainda, não é capaz. Mas a mãe já ama o filho. Já ama. E assim é Deus. Por isso que São João diz, Deus nos amou primeiro. Então, esse é o amor de Deus. E sem pedir nada. Sem pedir nada. Uma mãe é capaz de morrer pelo filho. E às vezes o filho não é capaz de morrer pela mãe. Né? Esse é o segredo também. Deus morreu por nós. E nós, às vezes, não somos capazes de morrer por ele. Né? O amor de Deus é muito maior do que o amor que nós podemos ter. Ô, Dom Luizinho, o senhor falando assim, eu me recordo de alguns trechos que eu conheço, poucos, né, que eu conheço, mas de Santo Agostinho, né, que ele fala a respeito desse amor, né, que ele fala que procurou por todo lugar e a hora que ele foi ver estava dentro dele, né, esse amor que ele diz que antes que ele amasse, que esse amor já o amava, né? E não pediu nada dele. É uma coisa bonita, né? É bonito. O Santo Agostinho hoje tem um ofício de leituras, que é uma pena que a pessoa não leia, mas tem uma homilia de Santo Agostinho, é tão bonita, que ele fala assim, nós devemos cantar aleluia, enquanto estamos na terra, com apreensão, porque nós podemos cair no pecado, mas depois, na eternidade, tranquilo, cantar tranquilo. Bem é um trecho tão bonito, é bonito. E olha, Dom Luizinho, outra coisa, esse amor. Tudo que a gente faz pelo amor, a recompensa vem pelo amor. Exato. Aí as pessoas praticam coisas ruins, prejudicam e depois não querem passar pelo sofrimento daquilo que fez. Exato, é a resposta. Então, gente, se a humanidade quer ser feliz, faça o bem, viva o bem. Que nós vamos ser. É verdade. Né? É bem isso. Tá bom. Bem, eu tô vendo Dom que Luizinho. o Fábio tá meio apressado. Na verdade, eu queria ficar mais tempo aqui, né? Queria ficar mais tempo aqui, mas eu olhei aqui a hora agora e falei, puxa vida, e não é que a gente vai ter que terminar esse momento. Já chegou no final. Tá muito bem. Ô, Dom Luizinho, e vamos pedir então a bênção do senhor para os nossos ouvintes, para nós aqui. Não tem dúvida. Para você, para Neide, para suas famílias e para vocês que estão aí acompanhando a nossa conversa, né? Uma conversa boa, porque é uma conversa
sobre coisas de Deus, né? Então, tenha um bom sábado, amanhã um belo domingo também. E para isso o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém.